Marcelo Vieira. Marcelo Vieira também faz parte de um grupo de empresários, a Mariana Castilhos também faz, né? Tiveram outros membros aqui. Deixa eu falar um pouquinho do Marcelo, um pouquinho, né? Marcelo Vieira tem formação em engenharia química, é empresário, mentor de negócios para empresas na área de saúde, distribuidor independente Nimpoflex, empresa brasileira que detém a exclusividade mundial das tecnologias, é Fear Power, né, Marcelo? Tá certo, né? Biopower e Ion Balls, né? Isso é um pouquinho do que o Marcelo faz, porque o Marcelo, ele é aquele que a gente precisa de alguma coisa, eu não penso nem em ninguém. O Marcelo, me ajuda aqui. Ó. Ele é multifacetado mesmo, um grande amigo. E é uma honra ter o Marcelo aqui. Eu vou te colocar como co-host, tá, Marcelo? Maravilha. Poder compartilhar essa apresentação. Pronto, foi. Já estou? Já está. Então, todos veem minha tela? Sim, só não está no modo ainda de apresentação. Isso. Primeiramente, eu gostaria de desejar um cordial boa tarde a todos os presentes e agradecer, em especial, a Vossa Senhoria pelo convite, que muito me honra, que me deixa muito feliz. O tema me é muito aprazível e ele é de extrema importância para todo mundo. Pena que a gente não está fazendo no YouTube para todo mundo vir na rede. É verdade, mas vamos eu sei que você vai colocar isso aí. Claro, com certeza. E aí, como você vai disponibilizar no canal, eu queria fazer uma coisa que eu sempre faço quando eu faço apresentações que vão para a rede, que é a minha audiodescrição. Eu sou Marcelo Vieira, eu sou branco, eu sou alto, tenho 1,92 m, peso um pouquinho mais de 100 quilos, eu tenho cabelo preto, grandes olhos castanhos, nariz tido como tradicionalmente de homem, eu tenho barba, eu tenho bigode, ainda meio preto, mas ficando meio cinzentos. Eu tenho 44 anos, esse timbre de voz que me é peculiar. E agora falarei sobre os benefícios do infravermelho longo e da magnetoterapia associados ao sono, nesse belíssimo evento que é o Simpósio de Saúde do Sono, organizado pelo IBNC. Para começar a falar sobre infravermelho longo e magnetoterapia, eu queria dar uma palhinha sobre uma coisa que você falou, que eu sou distribuidor de Nimpoflex, mas eu queria primeiro colocar mais algumas coisas que me cadenciam de estar aqui, para poder ativar um gatilhozinho de autoridade. Além do que você falou, eu também sou Master Practitioner de PNL, eu palestro, dou treinamento, e dou aulas profissionalmente. Muito do que a gente vai ver aqui faz parte de alguns dos treinamentos que eu ministro por aí, principalmente quando vou fazer treinamentos específicos para quem é da rede Nimpoflex de treinamento, das quais eu sou um dos treinadores nas técnicas, tanto de vendas quanto na parte técnica do produto em si. Né? A Nimpoflex é uma empresa brasileira. Ela foi fundada no ano 2000, então esse ano ela fez 21 anos. Ela, apesar de ser brasileira, ela tem esse nome porque ela, como você mesmo mencionou, ela detém a exclusividade do uso da tecnologia Fear Power, e aí o Fear Power é o poder do Far Infrared, que é o infravermelho longo. Ela embarca a tecnologia de diversas formas. Aqui nós somos mais conhecidos o colchão, mas a gente tem uma gama de mais de 60 itens de produto. Eu costumo dizer que o que o Nimpoflexiano faz é comercializar a tecnologia, que é sobre ela que a gente vai falar um pouco mais profundamente nos próximos 48 slides que eu tenho aqui. Brincadeira, não são 48 não, é um pouquinho. Ela é uma empresa que ela tem sistema de gestão ISO 9001, ISO 14001, e ela também confere uma coisa que a maioria das empresas no mercado não consegue prover, que é parecer fisioterapêutico e parecer médico. Então, a Milka Magalhães e o Dr. Marco Aurélio dos Santos Rosa, eles balizam que todos os 156 estudos científicos que alicerçam a tecnologia, o uso da tecnologia Fear Power e todos os seus benefícios, assim como da magnetoterapia,
do Biopower e do Ion Balls, eles são consistentes porque eles pesquisaram, leram todos os 156 estudos que estão publicados no PubMed. Então, isso nos dá uma segurança bastante grande, né? Porque você vem para você, por que o Marcelo, que tem formação em engenharia química, veio de indústria de petróleo e gás, trabalha com mentoria de negócios para empresas, consegue vender um produto que é utilizado para a área de saúde? Porque eu tenho médicos e fisioterapeutas que balizam todo o meu discurso. E o subposto, vale a pena a gente mencionar o que é o Fear Power. O Fear Power ele vem nessas pastilhas, aqui vocês conseguem ver, são pastilhas do material biocerâmico, que vem dentro de uma solução coloidal, nanopartículas de 5 metais nobres, ouro, prata, platina, titânio e alumínio, que eles são reduzidos à escala nanométrica, e aí eles ficam tão pequenos aqui dentro, que eles não conseguem conservar dentro da estrutura molecular do íon a estrutura quântica da último spin quântico do metal. Os 5 juntos liberam, em forma de elétrons e luz, uma energia que tem a mesma frequência de onda do infravermelho longo do Sol, que é essa frequência de 4 a 16 microns, que é a milionésima parte do milímetro. Isso foi uma descoberta feita pela equipe do Dr. Toshio Komuro, que é um médico e um químico japonês, que tem essa tecnologia patenteada no Brasil e outros 26 países, inclusive o Japão. E aí nos confere um fato bastante interessante, né? A Nippon Flex, ela importa as pastilhas biocerâmicas que são feitas pela Sony, lá no Japão. O Toshio Komuro, quando ele conseguiu com a equipe dele desenvolver essa tecnologia, ele procurou a Sony, que já tinha feito alguns outros trabalhos com ele, e perguntou se ela tinha interesse em chancelar a tecnologia. A Sony decidiu não entrar no mercado de saúde e não quis. O Toshio Komuro tinha trabalhado com outro japonês chamado Nomuro Kono. Esse já tinha trazido os colchões tido como magnético para o Brasil, tá, nos idos dos anos 70. Inclusive, na época, o primeiro cliente do Kono no Brasil foi o falecido Roberto Marinho. Um colchão magnético na época custava, em dinheiro de hoje, alguma coisa perto de 100 mil reais. Só alguém muito abastado como ele poderia comprar um colchão desse. E o segundo ele deu para o presidente da República da época, que era o Figueiredo. O Figueiredo sofria de muitas dores nas costas, e o colchão ele já tinha uma tecnologia de densidade progressiva, ainda naquela época com apenas 3 camadas. Hoje nossos colchões têm 5 camadas com densidade real, para o Figueiredo ter uma qualidade de vida melhor. O Kono encontrou com o Toshio em Tóquio. O Toshio passou para o Kono a incumbência de procurar alguém que tivesse interesse em comercializar isso. O Kono procurou o Dr. Valdemir, que hoje é o dono e presidente da Nippon Flex. Ele trouxe a tecnologia para o Brasil porque ele falou que o Brasil que ia exportar isso para o mundo, e hoje, 20 anos depois, é o que a gente faz para mais de 27 países. É o Brasil exportando um produto de altíssima tecnologia para os Estados Unidos, para a Europa e para o Japão. Então, eu tenho bastante orgulho de trabalhar com a Nippon Flex, porque ela tem essa história bastante interessante que subverte a ordem natural das coisas, né? Em geral, a gente é muito importador de tecnologia. Aqui a gente faz o contrário, a gente exporta o produto acabado para os Estados Unidos, Europa e para o Japão. Aí a gente precisa entender como é que ele age no sono, e antes disso, fatalmente, todo mundo já falou isso aqui, mas eu queria reforçar quais são os estágios do sono e quais são os cuidados que a gente precisa ter para poder fazer a correta higiene do sono. Esse conceito desses 5 estágios do sono, eles vêm desde 68, quando Rechtschaffen e Cates, eles contemplaram os primeiros 4 estágios do sono, e o sono tido como REM, que é dos Rapid Eye Movement, só foi chancelado em 2007 ou 2008, se eu não me engano, pela Academia Americana de Medicina do Sono. E o sono REM ele foi descoberto
no final da década de 70, final da década de 60 e década de 70, e é caracterizado por esse movimento rápido dos olhos. Então, tradicionalmente, quando a gente deita, a gente começa o estado de vigília. Eu costumo dizer que é aquele estágio do sono onde qualquer pessoa ou qualquer coisa que passa perto de você te faz acordar. Os mais supersticiosos acreditam que é aquele em que a sua alma ainda está dentro do seu corpo, mas está preparando para sair. Logo depois, você inicia o que a gente chama de sono leve. É o estágio que vai te levar até o sono pesado. O sono leve é aquele que a sua alma saiu do corpo, mas ainda está no quarto. Que quando a pessoa precisa, ela precisa te balançar para te acordar. A tua alma ainda vê que você está ali, ela pega a volta e te faz acordar. Logo depois, você entra no estágio de sono profundo, que é quando você começa a fazer a troca desses 61 trilhões de células que você tem no seu corpo. É quando você começa a diminuir o teu ritmo basal, você diminui o teu metabolismo, você diminui a sua atividade cerebral e, por conta disso, a sua atividade física, você começa a não ter tantos eventos de peristaltismo ou de contração de bexiga. Isso a gente está falando já na fase adulta, né? A criança ainda não tem esse domínio ainda, não consegue ter esse nível de controle. É quando você começa, inclusive, começa a praticar o sono, começa a vir as primeiras imagens, porque você está passando do seu lado direito e do seu lado esquerdo, fazendo com que você saia do seu lado racional e comece a ir para o seu lado subconsciente. A gente costuma dizer que o cérebro é dividido em 2 lobos e 2 hemisférios. Né? No hemisfério, no lóbulo de cima, o direito de cima, é onde estão todas as informações que você sabe que sabe. Você sabe que sabe andar, você sabe que sabe falar, você sabe que sabe correr, você sabe que sabe falar português, inglês, você sabe que você sabe escrever. No de baixo é tudo aquilo que você sabe que não sabe. Então, você sabe que não sabe mandarim, você sabe que não sabe papeamento, você sabe que não sabe esperanto, você sabe que não sabe pilotar um caça ou pilotar um navio. Do outro lado está aquilo tudo que você não sabe que não sabe, que é o lado do seu subconsciente, que é a grande porção do teu cérebro, e é onde você começa a sonhar. Por isso que no sonho você tem a capacidade de pular de um prédio para o outro, porque você não sabe que não pode. Você simplesmente pula. No sonho, você cai do alto desse prédio e lá embaixo você não se esborracha. Você cai e sai correndo. Ou você tem um sonho que você estava no lugar do Tom Cruise em Top Gun e você que estava pilotando aqueles carros. Você sonha que está namorando um artista de Hollywood, ou que você estava no palco de um show de um artista famoso que é teu ídolo. Então, todas as possibilidades estão depositadas no nosso campo subconsciente. E aí, o nosso corpo te joga para essa parte, porque ele precisa, inclusive, reparar as células que estão do lado consciente. Então, é como se o seu corpo colocasse uma plaquinha colocando assim, estamos em obra. E começasse a fazer a troca celular, que vai fazer com que no dia você tenha aquela sensação revigorante de uma noite bem dormida. Assim, pô, Marcelo, mas não é toda noite que acontece isso comigo. Às vezes eu acordo cansado. Isso é muito comum quando você interrompeu o seu ciclo circadiano. Você começou em vigília, passou para o sono leve, chegou no sono pesado, você vai chegar até o sono profundo, aí você chega no sono REM, que é quando você está sonhando horrores, e aí, por algum motivo, pode ter sido porque você começou a sentir frio, porque você começou a sentir calor, porque você bebeu muito café próximo da hora de dormir, porque você estava com pouca produção de triptofano, porque você estava com pouca produção de GABA, são algumas coisas, alguns hormônios ou receptores que a gente vai falar mais adiante, e você, mesmo que você não perceba, você interrompeu o seu ciclo circadiano e acordou durante a noite, seja para virar na cama, ele interrompe aquele ciclo circadiano, e aí o que ocorre? Uma célula que estava sendo trocada em qualquer um dos seus sistemas corpóreos,
ela é interrompida na metade, porque o processo tem que começar tudo de novo. Você volta para a vigília, volta para o sono leve, vai a sono pesado, intensifica o sono profundo para chegar ao sono REM de novo. Quanto mais vezes você vai acordando, maior a possibilidade de você interromper trocas celulares, que vão fazer com que no dia seguinte o seu corpo te dê a informação que o processo não foi bem acabado, e ele se traduz isso em cansaço ao acordar. Por mais que você tenha dormido as 8 horas regulamentares que todo médico do sono recomenda que todo ser humano adulto pratique. Quando você é criança, um bebê, provavelmente a Daniela deve ter falado isso, eu não tive a oportunidade de apreciar a apresentação dela, porque eu estava numa outra reunião, mas um bebê chega a dormir 18 horas e acorda tinindo. Um ser humano, se passar das 8 horas, ele começa a ter dor no corpo. Por quê? Porque ele já começou a passar do estágio de acomodação e o ciclo circadiano dele já se encerrou. Ele precisa partir para a parte do dia em que ele necessariamente tinha que estar acordado. Aí você pode me perguntar, Marcelo, e quem trabalha à noite? Essa pessoa vai precisar não só fazer algumas mudanças de hábitos alimentares, como de hábitos físicos, e vai ter que conversar com a Evelyn, porque ela vai precisar ter um acompanhamento de uma pessoa especializada em neuropsicologia para poder fazer com que o corpo dela se adapte à nova realidade que ele vai ter em termos de ciclo circadiano, de percorrer o seu novo ciclo circadiano. Ele vai precisar também ter o apoio do nutricionista, porque fatalmente ele vai ter que fazer reposição de melatonina, ele vai ter que fazer reposição de triptofano, ele vai precisar fazer provavelmente de vitamina D3, não só a D3, porque ela já vai precisar estar convertida, porque ele não vai ter muito contato com o sol, porque ele vai estar dormindo durante o dia. Então, tudo isso é preciso que se tome atenção quando você precisa, por questões profissionais, trabalhar como vigia, por exemplo, ou trabalhar em plantão na área de saúde, ou se você trabalha em Forças Armadas e precisa fazer trabalho noturno, ou se você trabalha em plataforma de petróleo, ou qualquer outro tipo de atividade profissional que você vai fazer a inversão da natureza do seu relógio biológico, que vai impactar sobremaneira no teu ciclo circadiano. Então, uma vez que o FIR... Eu vou voltar aqui no outro slide para poder... Não, vou passar à frente. A gente falou aqui de uma série de perturbações que pode ter no sono, e aí essas são perturbações externas, não controladas, né? Marcelo, você pode controlar a profissão que você vai ter para não ter que trabalhar de noite? Pode, mas nos dias de hoje está cada vez mais difícil. Algumas outras coisas que a gente pode tomar conta para que a gente tenha um bom sono, e aí não tem nem muito a ver com o FIR. Eu vou chegar como o FIR pode colaborar com cada um desses 8 itens, mas a higiene do sono, ela ajuda e vai potencializar a ação do infravermelho longo no nosso corpo. O que a gente chama de higiene do sono? É você cuidar do ambiente externo, não só da parte de conforto, do seu colchão, do seu travesseiro, da sua colcha, do seu lençol, mas também da quantidade de iluminação, da exposição à luz azul, da quantidade de barulhos, da condição aérea. E aí, o que eu chamo de condição aérea? Se o quarto ele é bem ventilado, se o quarto está com cheiros que te levem. Fatalmente, Joana Paz mencionou isso quando vai falar de aromaterapia como auxiliar do sono. Então, tem algumas fragrâncias que ajudam o corpo a relaxar
e levar o indivíduo a ter um sono mais tranquilo. E também questões de temperatura, nem muito frio, nem muito quente, porque o corpo já tem uma queda natural de temperatura que precisa ser tá em equilíbrio homeostático com o ambiente para que você não tenha o ambiente externo fazendo com que você tenha aquelas interrupções que a gente mencionou no slide anterior do seu ciclo circadiano. Aqui eu coloquei alguns benefícios que a exposição ao infravermelho longo pode fazer com que cada pessoa tenha, e aí eu vou explicar uma por uma como é que isso ocorre. A gente diz que a exposição ao infravermelho longo ajuda a modular os padrões circadianos do sono, de sono e vigília. Como é que isso ocorre? Quando você é submetido à exposição a uma pastilha com infravermelho longo, que emite infravermelho longo, ela faz com que o nível de vibração da sua célula ele suba até 30 trilhões de ciclos por segundo, aproximadamente, que é a assinatura de um ser humano adulto saudável. Esse nível de vibração ele chega quando a gente está entre os 18 e 19 anos, que é o final da nossa puberdade e o início da nossa vida adulta. Você está com células jovens, saudáveis, na potência máxima de vibração, 30 trilhões de ciclos por segundo. E depois disso, a gente entra numa queda normal. Digamos que aqui em cima são os 18 anos, e você vai decaindo, 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 até que chega no final da sua vida, a vibração é zero, porque você evoluiu a óbito. Seria o caminho natural das coisas, você morrer na velhice, ou morrer jovem o mais tarde possível. Quando você tem algum tipo de intempérie, algum tipo de fato extraordinário, que pode ser um acidente, pode ser uma enfermidade, como muita gente está vivendo agora, esse ciclo interrompido abruptamente, você falece com a idade que ocorreu essa enfermidade, essa patologia, esse acidente. Então, trazendo aqui para a nossa faixa etária aqui, e aqui eu vou fazer aqui uma assunção muito despretensiosa aqui de que somos todos da mesma faixa etária, aqui nessa sala, a gente deve estar com algo em torno de 12 a 16 trilhões de ciclos por segundo, que a gente está no meio do caminho entre a média de vida do brasileiro, que hoje está entre 75 e 80 anos, e os 18 anos. A gente está ali na fase dos 30 e muitos até os 40 e poucos, 40 e meios, certo? A gente vai estar ali com algo em torno da metade do caminho, 15 trilhões de ciclos por segundo. Desceu de 30 e tá. O que acontece com uma pessoa que está submetida à exposição ao infravermelho longo? Ela, mesmo com o corpo dela sem nenhum estímulo externo, a 15 trilhões de ciclos por segundo, a vibração dela vai a 30. Então, eu quero contar um segredo para vocês. A minha vibração está a 30 e a de vocês está a 15. Porque eu estou permanentemente em contato com o infravermelho longo. Isso faz com que as minhas células fiquem mais bem nutridas, porque ela tem uma capacidade maior de absorção da água e dos nutrientes que vem junto com ela. Elas ficam mais fortes. Elas ficando mais fortes, elas conseguem entender melhor a hora de poder fazer o relaxamento basal necessário para o sono, fazendo com que a minha modulação seja muito mais adequada. Então, pessoas que têm contato com o infravermelho longo no seu colchão, elas dormem de forma mais adequada. E adequada em quantidade, em qualidade e em quantidade de tempo e nos tempos normais. Marcelo, como assim nos tempos normais? Existe um índice, que é o índice de qualidade de sono de Pittsburgh. Dentro desse índice, ele tem lá uma série de numerações e tem algumas quantidades de número de minutos, número de horas, né, em que uma pessoa, desde a hora que deita até a hora que acorda, ela vai gerando algumas pontuações. Então, por exemplo, uma pessoa que deita em até 2 horas
já está, ainda não está em sono profundo, essa pessoa é considerada insônia. Ela sofre de insônia. Fatalmente, ela demora bastante de passar da vigília para o sono leve e quase não consegue passar do sono leve para o sono pesado. Por que isso ocorre? Desculpa. Porque ela fatalmente não está com a quantidade correta desse aminoácido, que é o GABA, que é o ácido gama-aminobutírico. Ela não tem uma produção adequada de melatonina, porque fatalmente ela não está sendo exposta ao escuro na hora que devia, nem na quantidade de tempo que devia. E também não está conseguindo produzir serotonina, que é o que faz ela produzir outros hormônios de bem-estar e de relaxamento que a levarão ao sono REM. Então, a exposição ao infravermelho longo também faz com que a pineal, que é a glândula que produz a melatonina, e a pituitária, que leva à produção de serotonina, de dopamina, de noracetilcolina e também de endorfina, que são hormônios tidos como hormônios do bem, seja deficiente. E o pior, a serotonina, a dopamina e a noracetilcolina são produzidas pela hipófise, né? E elas são jogadas na corrente sanguínea em uma bifurcação. De um lado, saem os hormônios do bem, e do outro é despejado o cortisol, que também é produzido pela mesma glândula. E é como se fosse um sinal de trânsito. Quando o sinal está verde para a serotonina, ele fica vermelho para o cortisol e vice-versa. Então, se o corpo começa, porque você não teve as condições de higiene corretas e não está tomando as medidas nutricionais, de exercício, de consumo de água, e principalmente, no nosso caso aqui, de quantidade e qualidade de sono, ele vai produzir pouca serotonina e pouca noracetilcolina. O que acontece? Ele começa a entender que está na hora de produzir mais cortisol, que é o hormônio do estresse. E aí a gente começa a entrar num ciclo vicioso em que ele dorme pouco, então ele vai ficar mais tempo submetido à luz azul, vendo televisão, mexendo no celular, com a luz de LED, às vezes, do quarto acesa, produz pouca melatonina. Produz pouco GABA, que, como não tem muita melatonina, ele vai precisar do receptor. Os dois juntos informam que não adianta ter serotonina porque ele não está relaxado o suficiente. O corpo entende, então, ele está entrando em estado de estresse e produz mais cortisol. Quanto mais cortisol produzido por corpo, maior a possibilidade dele entrar em quadro de depressão. Ele entrando em quadro de depressão, ele começa a não querer sair muito de casa. Se expõe pouco ao sol, produz pouca vitamina D. Produz pouca vitamina D, não consegue levar a D3, prejudica os ossos, não tem vontade de fazer exercício. Não tem vontade de fazer exercício, não produz dopamina. E você vê que é um ciclo vicioso. Então, o quanto que o título desse simpósio ele tem a ver com o que a gente pode produzir de bom para a humanidade, porque a saúde do sono leva à saúde do ser humano e ponto. Sem uma, você não consegue chegar na outra. Então, nesses dois primeiros aqui, a gente vê como que o infravermelho longo ajuda a gente a manter o nosso quadro de saúde. Por isso que a gente, na Nippon Flex, sempre costuma mencionar que a gente não vende colchão, a gente vende um aparelho reparador de saúde, porque a gente faz com que você, querendo ou não, quando você vai deitar, você, sem ter como negociar, vai estar em contato com as tecnologias, com a tecnologia do infravermelho longo, e ela vai poder fazer esse tipo de atuação benéfica no seu corpo, fazendo com que você aumente a produção desses hormônios, não deixe produzir o cortisol e entre no ciclo virtuoso de produção farmacoquímica no teu corpo. Aumentando a vibração celular, você também aumenta a temperatura intracorpórea. A temperatura externa, ela baixa de 36,5 para algo em termos de 34,9, 35,2. Porém, o infravermelho longo ajuda a manter, ele melhora a sensação térmica e diminui a rigidez de ombros, dorsos e pernas.
que isso provoca? Cerca de 70% das dores de cabeça são causadas por dores relacionadas na junção do pescoço com a cabeça. Por problema articular, que leva a algum tipo de desvio que provoca dor de cabeça. Essa que a gente chama de cefaleia. Outras enxaquecas são responsáveis por 25% das outras dores de cabeça, e essas são de intensidade maior. Elas ocorrem porque a pessoa está tendo algum tipo de problema de oxigenação ou problema de circulação. Acontece quando a pessoa bebe pouca água, por exemplo, quando a pessoa tem privação de sono. E o outro 1% ocorre por efeitos externos. Exemplo, uma pancada na cabeça. Exemplo, problemas de vista que causam dores de cabeça. Então, a gente tem mais ou menos essa divisão. Então, grande parte do corpo das dores de cabeça vem por erros de postura. Por quê? Durante o sono você fica com a parte do superior do dorso até a cabeça muito rígida, não promovendo um relaxamento que é necessário para poder correr mais sangue nos músculos e poder chegar até o teu cérebro, oxigenando o teu cérebro e fazendo com que ele evite a dor. Então, quando você tem a exposição ao infravermelho longo, ele ajuda a diminuir essa rigidez em ombros, dorso, pescoço e principalmente pernas e principalmente no pescoço. Ele também, isso foi comprovado com demonstrações polissonográficas, ele prolonga a duração dos estágios do sono. Então, depois que você entra no sono pesado, né? Isso já é o estágio 3 para o 4, quanto mais tempo você fica nesses estágios, maior a quantidade de células que você consegue trocar. Demora cerca de 21 dias para você trocar todas as células do seu corpo. É por isso que a gente tem, principalmente coaches, mentores, alguns psicólogos dizem que para você mudar um hábito demora 21 dias. Porque é quando você vai ter novas células com essa nova informação que você colocou ali. Então, é o prazo de troca celular que vai ter novas células com a nova carga de informação que você colocou para elas, como sendo os novos cabedais de conhecimento que ela vai ter que trabalhar. Então, estar submetido ao infravermelho longo aumenta a duração dos estágios 3 e 4, que é sono pesado e sono REM. Quanto mais tempo você ficar ali, mais tempo você troca as células, mais facilmente você vai aprender tudo aquilo que você precisou mudar no dia. Então, é como se você tivesse mais rapidamente a percepção do efeito de Ivan Pavlov, né? Que você pega, tem uma informação, você toma um copo d'água, deixa ela na mesinha de cabeceira, e no dia seguinte, na hora que você for tomar a água, o pensamento vem na sua cabeça e você lembra de tudo que você estava lá. Por quê? Porque você passou mais tempo nos estágios 3 e 4 e absorveu melhor aquela informação, transformando em conhecimento, levando do cérebro límbico para o cérebro reptiliano. Também ajuda crianças a produzir hormônios do crescimento. Os hormônios do crescimento são produzidos durante o sono, que provoca aquela dor do crescimento que a criança sente. E não... o ser humano o corpo humano é a máquina perfeita. Não por acaso o crescimento se dá enquanto ela dorme. Por quê? Porque como também ocorre com as crianças, por mais que a diferença de queda de metabolismo basal seja diferente entre crianças e adultos, também na criança o metabolismo se decresce e aumenta a capacidade analgésica. Então, se ela fosse sentir as dores do crescimento enquanto está acordado, ela viveria chorando. Então, por isso que as dores do crescimento, os ossos começam a se dilatar enquanto ela dorme. Então, é melhor que ela durma bastante, dentro da normalidade, é claro, para que ela não atrapalhe na produção do crescimento. A gente tem um fato curioso, né? Que hoje as crianças dormem menos do que dormiram antigamente.
Mas é muito comum hoje a gente ver crianças mais altas. Assim, Marcelo, você acabou de se contradizer. Mas isso tem um problema que é um fator de grande preocupação. Esse crescimento de agora está vindo de hormônios exagerados em alimentos. A gente está comendo frangos com muito mais hormônios, carne bovina com muito mais hormônio, carne de porco com muito mais hormônio, vegetais com muito mais agrotóxicos, e isso vai fazendo com que a gente cresça mais, só que não tão saudáveis quando era no passado, nem tão distante assim. Aqui, um fato curioso, o infravermelho longo ele evita envelhecimento precoce, formação de manchas e rugas no corpo. Como é que isso se dá? Isso se dá porque, lembra que eu mencionei lá o índice de qualidade do sono de Pittsburgh? Toda vez que ele está menor ou igual a 5, é porque a pessoa está começando a ter problema de irrigação do tecido, principalmente das áreas periféricas, né? Então, topo de cabeça, pé e mãos, pés e mãos, né? Então, é muito fácil de você começar a perceber que um homem ou uma mulher está envelhecendo porque o pescoço começa a ficar mais flácido, começa a ter muitas formações de rugas e manchas, a mão fica mais flácida, assim como o pé começa a reter mais líquido, porque você começa a não irrigar e oxigenar as partes mais externas. Por quê? Porque lembra que eu falei que a vibração da célula vai diminuindo? Como o Fear Power faz ela ficar em 30, as células vão estar mais movimentadas e conseguem ter força para poder chegar até a cabeça, chegar até os pés, chegar até as mãos, irrigar aquela parte, manter a tenacidade e também não deixar que a produção do colágeno diminua tanto para poder fazer a ligação da pele com a parte muscular, e aí você evita que haja formação de rugas, manchas e esse envelhecimento precoce. Então, para que isso não ocorra, o seu índice de qualidade do sono de Pittsburgh tem que ser maior ou igual a 5, e o FIR ajuda nesse sentido. Ele também evita a ocorrência de mau desempenho sexual e afetivo. Como assim, Marcelo? Uma pessoa que dorme mais, transa mais? Mas para transar não tem que estar acordado? Tem. Escolha fazer fora do teu horário de sono. Porque quanto mais você perde sono, menor a sua resistência e também é menor a sua capacidade por causa de um homem, de irrigação dos corpos cavernosos, porque você dificulta o seu processo circulatório, e no caso da mulher, diminui a possibilidade de lubrificação da região vaginal. Então, quando tem um casal então que dorme mal, dorme pouco, eles acabam tendo problemas no campo sexual que resulta em problemas no campo afetivo. Acabam se tornando amigos e, às vezes, nem isso. Então, o sono ajuda todo mundo a performar melhor, mesmo que seja em idades mais avançadas. E aí o FIR, ele ajuda nisso, porque, como eu falei, ele tem um princípio que é bastante interessante, que ele ajuda a quebrar os clusters de água que o nosso corpo prepara para ajudar a gente a não ter contato com uma série de impurezas que tem no nosso corpo. Como assim, Marcelo? Eu mencionei já que o corpo humano é uma máquina perfeita, e eu volto a ratificar essa afirmação, porque a gente vem sofrendo bastante de síndrome de escassez magnética. Izuo Nakagawa descobriu isso nos anos 70, porque a gente começou a sofrer de bastante progresso. O Japão tinha acabado de passar pelo plano Marshall de reconstrução depois da guerra, então já 30 anos depois da guerra estava com muito progresso, mas ele viu que as pessoas pararam de ter contato com o campo magnético terrestre. Todo mundo agora anda de carro, em ruas asfaltadas, em casas com sinteco, com tábua corrida, com lajota, com calçada, sem áreas gramadas, sem terra batida. Pouco vão à praia para poder ter contato com a areia da praia.
quase não vão à cachoeira para ter contato com água e com pedra de cachoeira, não andam em beirada de rio. Então, a troca eletrônica com a Terra, fazendo com que a gente se aterre e jogue todas as cargas positivas que a gente tem, todos os elétrons positivos. E aqui é engraçado, né? Preciso fazer essa distinção. Cargas positivas, elas não são boas para a gente. As boas para a gente são as cargas aniônicas. As cargas catiônicas, né, que são os elétrons positivos, né, com carga positiva, eles são ruins para a gente porque eles promovem a produção do que a gente chama de radicais livres. Eles ajudam a enferrujar o nosso corpo por dentro. Então, a gente com o progresso, a gente foi perdendo a capacidade de eliminar essas cargas que são ruins para o corpo, aterrando ao ter contato com o campo magnético terrestre. Então, toda vez que você anda na praia, você fica mais leve. Não é só porque você está ouvindo o barulho do mar, você está sentindo o cheiro de maresia e você teve contato com o sal da água. É porque você também acabou de se equilibrar eletricamente. O ser humano é 70% água. A água é um dielétrico neutro. Ela tem a mesma quantidade de carga positiva e negativa. Nós também temos que ser assim. A gente tem que ter nosso corpo equilibrado. O número de cargas positivas e negativas, o saldo tem que ser zero. Quando a gente tem contato com computadores, com celular, com televisão, com geladeira, com micro-ondas, com luzes frias, a gente recebe uma carga muito grande de cargas positivas. A gente precisa eliminar isso. A magnetoterapia ajuda a fazer isso. E aquilo que eu mencionei ali, que a gente está consumindo mais hormônio, mais fertilizante, mais agrotóxico, como é que a gente faz lá de dentro que a gente não consegue eliminar direito? O nosso corpo pegou e juntou várias moléculas de água, criou o que a gente chama de cluster, que são são macromoléculas, e envolve essas impurezas, criando uma espécie de um lodo, que não deixa aquela impureza atacar os nossos órgãos e nossos sistemas. Isso é genial. Só que isso faz com que aumente o tamanho das moléculas e ela perca o tamanho necessário para ser expelida, como fezes, urina e suor. Ela ajuda a fazer uma outra coisa. Ela ajuda, na verdade, isso é até ruim para a gente, né? Ela nos prejudica porque ela fica adsorvida em volta de moléculas de gordura, que acabam se depositando entre as nossas vísceras, que é o lugar do nosso corpo que tem maior quantidade de espaços vazios. Não por coincidência, o ser humano está cada vez com a circunferência abdominal maior, porque come mal, elimina mal as impurezas, acumula mais e tem mais doenças cardiovasculares. O infravermelho longo, como ele aumenta a vibração celular, ele quebra esses clusters de água. Ele faz com que elas ressonem na mesma frequência do infravermelho longo do Sol, porque você tem um sobreaquecimento, elas se soltam, e aí elas ficam moléculas menores, cheias de impureza dentro, e agora sim podem ser eliminadas pelo aparelho excretor, pelas glândulas sudoríparas ou pelo intestino, fazendo com que a gente sofra um efeito detox. Você repõe com água pura, e aí a Liponflex também tem produtos que podem pegar, ionizar, magnetizar e alcalinizar a água. Você melhora a conformação da molécula de água para fazer com que ela seja mais rápida e facilmente absorvida pelo meio intracelular, levando mais nutrientes, deixando agora as células mais fortes, mais partes líquidas no corpo, que você não tem aquele cluster, aquele lodo depositado perto de gordura. Você faz com que a gordura seja atacada por exercício físico e por fricção mecânica. Então, toda pessoa que fez dieta, ela vai perceber que a primeira coisa que ela faz é desinchar. Ela perde líquido, que é justamente esses clusters de água que estão em volta. Depois, sim, que ela vai começar a perder peso, efetivamente, e transformar a massa gorda em massa magra, porque ela vai queimar essa gordura que ela está agora sem as moléculas de água em volta para protegê-los. Isso faz com que ele tenha um controle de peso mais adequado. O controle de peso mais bem feito diminui a incidência de ronco e apneia. Ronco e apneia pode ser um problema de trato respiratório? Pode.
mas é muito influenciado por uma quantidade de peso que você joga em cima do seu diafragma, que dificulta o trabalho do seu pulmão e acaba não alimentando corretamente as suas vias aéreas, fazendo com que você ronque e, às vezes, por conta de refluxo de ar, tenha apneia. Então, você vê como que uma pastilha com 5 metais nobres, emitindo uma energia na mesma frequência do infravermelhão do Sol, associada com ferrite de bário, fazendo com que tenha o campo magnético de 800 graus, que é muito similar ao campo terrestre, enquanto você dorme, te propicia essa quantidade de benefícios para a saúde, fazendo com que você ganhe mais longevidade, ganhe mais produtividade, ganhe mais afetividade, seja mais feliz, e aí você sai daquele círculo vicioso que a gente tinha mencionado e começa a entrar no círculo virtuoso, em que tudo começa a se encaixar na sua vida, e aí as coisas começam a caminhar a contento e você fica cada vez melhor enquanto pessoa, para você e para o teu ecossistema. Então, aqui eu gostaria de citar algumas das referências científicas, o que comprova que a ciência não é charlatanismo, não é coincidência, não é chute. Tem alguns estudos científicos aqui mostrando cada um daqueles benefícios que eu mostrei. Então, cada um deles está ligado a um estudo científico, todos eles disponíveis na PubMed, todos eles revisados pela fisioterapeuta e pelo médico responsável dentro da Nippon Flex. Para quem tem o acesso, vai ficar aí como referência depois que a Evelyn distribuiu o material. Eu queria deixar também os meus contatos, minhas redes, eu sempre coloco coisas relativas aos benefícios e a tecnologia da Nippon Flex, do Fear Power e da magnetoterapia, do Biopower ou dos Ion Balls nas minhas redes. Eu só uso profissionalmente, então eu gosto de gerar conteúdo, fica à disposição aí. Queria mais uma vez agradecer a Evelyn pela oportunidade de mostrar um pouco mais da tecnologia do infravermelho, que ela não é muito conhecida. O modelo de negócio da Nippon Flex, ele não nos permite fazer publicação em revista, criação de e-commerce, criação de site, outdoor, nada disso. Nosso modelo de negócio é baseado na visita técnica do especialista a um usuário interessado em conhecer mais, porque se a gente colocasse numa revista especializada, todo mundo ia achar que a gente vende colchão. A gente não vende colchão, a gente vende a tecnologia. E para a gente mostrar que a gente vende a tecnologia e que o colchão é só uma forma comercial, que a gente embarca a tecnologia para o cliente, precisa do especialista explicar isso para os futuros usuários que terão o sistema de domínio futuro hoje. Já sabia completar, né, Marcelo? Marcelo, estou encantada. Assim, esse Fear Power é milagroso, não é milagre, é ciência. É ciência, isso aí. Falar, né? Porque quanta coisa ele promove. Eu acho que quem não conhece pode achar que é isso, né? Colchão e tal, mas você promove, né? Vende ou promove, acho que até melhor, qualidade de vida mesmo, né? Impacta em tantas coisas. Você falou de relacionamento, você falou de sono. Você falou mil possibilidades. Nós somos uma cadeia de eventos que ocorre e o Fear Power ajuda a que ela seja uma cadeia forte e que não tenha elos fracos. O ser humano é um ser global. Isso. Não tem como você ter saúde se um dos seus sistemas não está saudável. Sim. Então, a Nippon Flex, ela se esmera em buscar subsídios para poder mostrar para o cliente, futuro usuário, como a gente consegue colaborar com o teu corpo em produzir autocura ou produzir a melhor possibilidade de performance, encadeando todos os sistemas que você tem. A gente costuma dizer o seguinte, a gente não fala de cura. É muito comum pessoas que têm doenças autoimunes, doenças crônicas, algumas grandes comorbidades que estão sofrendo pra caramba. Então, a gente está no mês de maio, muito pouca gente sabe, é o maio roxo, para atentar para quem tem lúpus eritematoso sistêmico. É uma doença autoimune
em que o sistema imunológico acredita que o sistema epitelial é um intruso e começa a atacar o próprio corpo. A pessoa tem escaras, tem feridas gigantes, horrorosas, aquelas chamadas de bolhosas, né? Que depois estoura e fica visualmente bastante difícil de você ver uma pessoa e não se impactar. E o pior de tudo, gerando dor e um desconforto excruciante para essa pessoa. O infravermelho longo faz com que, como o sistema imunológico fica mais forte, as células também ficam, e aí o que ocorre? Ela faz com que o tecido epitelial fique mais forte e resista mais ao ataque do sistema imunológico. Aquela célula, o miócito, ele fica mais forte, mais células sobrevivem, mais células são feitas, mais células são produzidas, ele começa a fechar aquela ferida e o efeito de analgesia que ocorre faz com que ele não sinta tanta dor e ele volta a ter qualidade de vida. A gente tem relatos assim impactantes de pessoas são lúpicas, né? Que não abrem mão mais de ter contato com nada de infravermelho longo. Então, homens, eles usam palmilha, cueca, bracelete, bebem água, dormem no colchão, usam o travesseiro, usam o boné. Tudo que ele puder manter o contato que ele tiver com as energias, ele vai fazer para que ele não tenha mais o contato com a dor e as escalas que ele tinha quando tinha lúpus. Pacientes com espondilite anquilosante, que o osteócito é tido como inimigo do sistema imunológico, ele é atacado e o osteócito, para não se acabar, o que ele faz? Ele se liga um no outro. Começa do pescoço, vai para baixo. Então, a pessoa ela começa a não conseguir se movimentar, ela não consegue fazer esse movimento de cabeça. Aquilo, com o tempo, vai enrijecendo de tal forma que acaba com a qualidade de vida dela, que ela não consegue dormir. Você imagina, a pessoa não consegue virar no travesseiro. Ele faz com que o osteócito fique mais forte, resista mais ao ataque do sistema imunológico e a pessoa começa a voltar a ter a movimentação, o que faz com que ela consiga andar sem dor, praticar algum tipo de esporte sem dor e, principalmente, dormir sem dor. E aí a gente entra na seara de que a gente acabou de explanar aqui durante a apresentação, fazendo com que o sono seja de qualidade, que melhore a circulação, que melhore o relaxamento da musculatura, a oxigenação, e aí todos os efeitos benéficos voltam a ocorrer. Então, eu tomei uma decisão muito séria na minha vida. Eu deixei de dedicar minha vida ao mercado de óleo e gás, ao mercado corporativo, que eu estava até 2018, e passei a dedicar mais tempo do meu dia a propagar os benefícios que o infravermelho longo pode fazer para as pessoas e abracei a causa de trabalhar com isso, porque assim eu ajudo muito mais gente do que eu só fazer uma refinaria produzir mais petróleo. Com certeza, Marcelo. Por tudo que você passou, eu acho que é certo isso aí. Acho que todos os profissionais de saúde tinham que passar assim, pela sua palestra, né? Porque é ciência pura, né? Você nem precisava citar as referências no final, porque tudo que você passou, todo ensinamento, já deixa claro isso. Eu gosto de trazer... Vida, né? Eu gosto de trazer as referências científicas, porque, infelizmente, a gente vive num país que a gente carece muito de regulação. Isso é verdade. E a gente tem alguns meandros usados por algumas empresas que, para ser elegante, ele é, no mínimo, antiético. E aí tem muita gente que, por exemplo, a parte de cima do colchão Ecoflex, ele vem com rabatã. Há uma pesquisa científica em você fazer esse perfilado com altíssima pressão, fazendo com que ele tenha, na parte superior, pontos de acupressão, porque ele sofre um tratamento de 9 quilos por metro cúbico, fazendo com que ele faça massagem do yin durante o seu sono, relaxando a tua musculatura e melhorando a tua circulação, fazendo com que você sinta menos frio no inverno, porque ele acumula o calor do seu corpo nesses orifícios, e menos calor no verão, porque ele faz correr ar entre essas proeminências da parte de cima e da parte de baixo. Você fica com o seu corpo 50% suspenso em um ambiente isotérmico. A pastilha branca tem infravermelho longo e a pastilha preta, sempre em duplos, provoca um campo magnético de 800 graus para poder promover a magnetoterapia.
Você acredita que tem empresa que vende caixa de ovo e fala que é rabatana? Ah, meu Deus. Bom, dá para acreditar, porque tem de tudo, né? A gente vê em qualquer Então, área, né? Em qualquer área. a gente costuma apresentar o estudo científico que a gente tem como comprovar. É melhor, é melhor. Bota as referências. Então, Quero dois. Ah, o quê? Quero Ó, dois. o próximo palestrante aí, já se metendo aí, né? Então, a gente gosta de apresentar e por isso que a gente fala, a gente não vende colchão, o que a gente vende é tecnologia. Então, Sim, precisa do especialista em mostrar todos esses benefícios e tirar várias dúvidas. Eu não sei se a pessoa vai ter dúvidas, eu vou começar a fazer algumas quebras de versão, que são as mais comuns. Né? Marcelo, qualquer um pode usar? boa pergunta. Sim, em tese, qualquer um pode usar. Mas a gente tem algumas restrições. Uma absoluta e algumas relativas. Marcelo, o que é uma restrição absoluta? Uma pessoa que tem marca-passo, a gente não pode entregar com o magneto. Por quê? O magneto vai fazer arriar toda a bateria do marca-passo e a pessoa vai voltar a ter problema cardíaco. Então, essa é uma pergunta que um especialista de Liponflex vai fazer para quem for comprar. Você, ou a pessoa que vai dormir com você, tem marca-passo? Você falar que tem, o que a gente faz? Não vende? É errado. A gente troca todos os ímãs por Ion Walsh e por Fear Power. Potencializa a quebra do cluster através do infravermelho longo para o corpo, de forma espontânea e orgânica, eliminar as impurezas, sem contar com o benefício da magnetoterapia. Então, como você vai quebrar em moléculas menores ainda, você vai saber que ele vai eliminar as impurezas pelo sistema excretor, pelo sistema digestivo ou pelas glândulas sudoríparas. Agora eu quero um de cada. Pessoas que têm implante coclear, que têm bombas de insulina, aparelho de estimulação de centro profundo, para evitar que tenha epilepsia, também não pode usar, porque você pode desmodular a frequência que o especialista colocou para a pessoa ouvir direito, para a pessoa enxergar direito, para a pessoa ter a quantidade de insulina específica. Então, a gente também não recomenda. Temos alguns acessórios, por exemplo, vibromassagem eletrônica. A vibromassagem eletrônica tem estudos científicos comprovando que ela ajuda a relaxar a musculatura e diminuir dor. Pessoas com osteoporose avançada podem usar? Não, porque os ossos estão quebradiços e a frequência fixa de 60 Hz pode ressonar com o osso e fazer com que ele quebre mais fácil. Gestantes podem usar? Não, por quê? E pode fazer com que tenha ruptura de parede placentária. E aí pode ser que acelere o processo de gestação dela. Pessoas com quadros de epilepsia, logo depois podem deitar e usar massagem? Não, por quê? Porque faz com que o cérebro entre de novo em pane, e aí pode ser que ele tenha um novo... Então, a gente tem um especialista, precisa saber disso, para poder fazer a recomendação adequada para que o paciente tenha o melhor resultado. O Biopower, né, que é o campo magnético biopulsado de extrema baixa frequência, ele serve para quê? Para qualquer um? Não. Eu vou perguntar para o paciente, para o cliente, você tem algum tipo de doença crônica, algum tipo de doença inflamatória? A pessoa, não. Então, você não precisa. Uma pessoa que tem uma doença inflamatória, por exemplo, uma gastrite, é interessante ela usar o Biopower. Por quê? Uma onda eletromagnética, ela é uma senoide, como se fosse essa parte de cima aqui. Ó. É uma parte baixa, uma parte alta, uma parte baixa, como se fosse uma onda. Digamos que essa parte superior aqui, ó, da minha tela, seja o ponto de inflamação. Aqui, ó, vai a onda eletromagnética. Ela vai encostar com a parte de cima e com a parte de baixo da onda. Isso é uma onda normal. A onda que a Liponflex produz através do Biopower, ela é uma onda eletromagnética biopulsada, porque é feita por um mecanismo que simula um corpo vivo de extrema baixa frequência. Então, a distância entre a parte de cima e a parte de baixo, que é a frequência, ela é muito pequena. Ela é quadrática e retilínea. Então, é como se fosse uma reta. E aí, quando a onda da Liponflex chega na parte inflamada, o que você acha que tem a maior superfície de contato? A reta
ou a onda? É a reta. Ela tem essa superfície toda aqui, enquanto a onda só tem a parte de cima e a parte de baixo. Então, submeter uma pessoa que tem uma doença inflamatória ou uma doença crônica ao campo magnético biopulsado de extrema baixa frequência de Ponflex faz com que ela ceda mais rápido a inflamação. Ela se cura mais rápido. A gente promete cura? Não, porque cada organismo reage de um jeito. Então, um especialista em Ponflex nunca fala que vai curar. Agora, ele ajuda o corpo a produzir autocura. Muito bom. E como Mais na tempo, ciência, menos cada tempo. caso é um caso, né, Marcelo? Exatamente. Não Não dá para você pegar e chegar para uma criança que está circulando ali pelo espectro autista e falar que você consegue fazer com que ela não tenha em 2 meses. E vender isso como sendo um fato que serve para qualquer um. Não é bula de remédio. É isso aí. Cada caso é um caso, né? Muito Exatamente. bom. E mostra a importância de você falar isso, né? Porque eu acho que nós, da área de saúde também, é isso. O remédio, às vezes a pessoa tem a mesma patologia, toma um remédio, funciona para um, para outro não funciona tão bem, ou tem mais efeitos adversos, né? Então, cada organismo, cada caso é um caso. Mas que ajuda na autocura, né? Dependendo exemplo do caso. claríssimo. Exemplo claríssimo. Eu tenho um amigo, mora na Bahia, ele tem 2 menininhas gêmeas, de 8 anos. Infelizmente, a família dele toda pegou Covid agora. Gêmeas, em tese, genética quase igual. Submetidos ao mesmo ambiente, contato com o mesmo pai, com a mesma mãe, com o mesmo avô que ficou internado e tal. Uma menina ficou com Covid assintomática e a outra teve sintomas. Sim, verdade. Cada organismo, até de gêmeos, de um jeito. reage de forma diferente. Muito bom mesmo. Bem, cumpri o meu tempo. Claro, bem belinho mesmo, né? Gerei dúvidas, esclareci as dúvidas. Não, nem tem. Cadê? Alguém quer perguntar? Marcelo, ele foi tão, né? Explicou ali, tão na raiz ali, que fica então, difícil. Se alguém tiver dúvida, fale agora. O cálice para sempre ficou da vez para o mago Rafael Haddad. Por quilo? Eu quero comprar isso aí, cara. Eu quero... Muito bom, cara. Gente, é muito bom. É quase que milagroso, não é porque... Ô, Marcelo, tem uma pergunta. Já que você falou de colchão, tem uma pergunta. Sobre a densidade, eu sei que ele se adequa ao peso da pessoa, não é isso? Na verdade, o que é densidade? Né? Densidade é massa sobre volume. Então, eu vou usar da física para mostrar que todos vocês aqui dormem no lugar errado. Mas vou usar o meu exemplo, e aí depois vocês façam a conta com vocês aí com carinho, para não expor ninguém ao ridículo de falar quanto está pesando. As meninas não estão todas vocês belas e esguias e belas e fagueiras, então não tem esse problema. Mas eu, por exemplo, eu bebi como se não houvesse amanhã nessa pandemia, só que o problema é que teve. O amanhã estava ali e eu ganhei algum peso na pandemia. Então, por exemplo, o meu colchão ele tem densidade, ele é D40. O que isso quer dizer? É que ele tem uma densidade de 40 quilos por metro cúbico. Ele suporta 40 quilos por metro cúbico. Eu tenho 110. Tá? O nosso corpo é dividido, mais ou menos, é lógico que há uma variação, mas é 8% do peso na cabeça, 33% no tórax, 44% no abdômen e 15% nas pernas. Então, eu tenho 1,92 m. Eu tenho cerca de quase 1 metro entre o meu pescoço e a minha perna. Então, aqui tem 1 metro. Dentro desse 1 metro, eu consigo, no meu colchão, colocar 40 quilos, correto? Eu tenho 77% do meu peso no meu tronco e no meu abdômen, não é? Se o meu colchão é D40 só aguenta 40 quilos, eu peso 110, vai dar 81. Ou seja, num colchão comum, eu estaria com 81, onde só cabe 40. E se você fizer a conta para todos vocês vão ver que vocês estão dormindo no colchão de densidade errada. Por quê? O colchão que vocês dormem é de densidade fixa. É um bloco único de espumas, que embaixo tem molas individualmente sacadas, que todo mundo confunde mola com conforto. Mola tem a ver com molejo.
Ou seja, você é mais pesado que a sua esposa. Se ela estiver deitada, na hora que você deitar, ela não vai pular na cama, porque tem a mola para absorver. A lei de Hooke fala que a taxa de compressão versus amortecimento vai dar a força que você coloca em cima dela, que no caso é o teu peso. O que acontece com a mola? Por que ela é individualmente sacada e não é mola Monel antigamente, como aquela que estourava e chegava até a machucar tua perna e teu glúteo? Hoje elas são individualmente sacadas porque a lei de Hooke ela é K vezes X. O X é o deslocamento num único sentido. Só que quando você rola na cama, a mola te acompanha. Ela começa a estar comprimida numa direção em que ela não foi feita para comprimir. Ela precisa estar individualmente ensacada para que uma não interfira na outra e não se junte e acabe com o efeito de compressão. Então, mola serve apenas para dar molejo. O conforto é dado pela resiliência da espuma. O colchão Nippon-Flex ele tem 15 anos de garantia porque ele tem uma resiliência estendida. Por quê? Eles são 5 camadas de espuma com densidade real. O que isso quer dizer? Em qualquer posição que a gente deite, a nossa coluna vai ficar reta porque ele vai adaptar o nosso peso e ele vai abaixar e diminuir a compressão da espuma, a resiliência da espuma, de acordo com a divisão do nosso peso. Aumenta para 3. É isso aí, todo mundo tem que sair daqui comprando esse trem aí. Condições facilitadas para quem estiver no congresso. E eu quero dizer o seguinte, que o Quais são os contatos, Marcelo? Calma aí. Você passou aí? Eu perdi. Eu passei Passou sim. Já tem um tempinho. Bota aí de novo, para finalizar. Faz aí. Isso Me encontra 24 horas, quase 24 horas no WhatsApp. Conhecendo o Marcelo, eu acredito que seja isso mesmo, 24. E aí, Facebook, Instagram e LinkedIn à disposição. Respondo todas as mensagens com o maior carinho, porque eu adoro poder responder. Verdade. Excelente. Firmino Luiz, seja bem-vindo. Muito boa tarde. Prazer. Muito prazer, gente. Namastê. Prazer, Firmino. Mais uma vez. Vamos ver vocês aí. Rafael, estou aí. Quero comprar um colchão desse se ganhar mais dinheiro. Quero comprar um colchão desse, hein, Marcelo? Mas precisa de mais grana, né, cara? Não, precisa de referência. Acredite o seguinte, Firmino, o problema do colchão não é preço, é condição de pagamento. Isso eu viabilizo. Gostei, boa conversa. Esse é o cara. Esse cara é demais. Muito bom. A maioria das pessoas ela se atém ao preço, o preço não é o problema. O problema da maioria das pessoas é a condição de pagamento. Gostei dessa. Vou pensar, Marcelo. É verdade. Eu te falo. Marcelo, deixa eu te agradecer, é uma honra ter sua presença, porque além de todo o conhecimento, a gente ficar de boca aberta aqui, porque, nossa, você sabe muito bem do que você fala, é muito estudo, né? A gente percebe que tem um estudo muito grande por trás, e a tua simpatia, a tua alegria é contagiante. Então, eu que agradeço muito o convite. Eu fiquei muito feliz, honrado de poder participar. O dia hoje foi fantástico. Assim que subir para o canal, assistirei todos, porque a seleção foi muito bem feita. Só profissionais de primeira linha e o tema é extremamente relevante. Então, é um grande serviço que você fez à comunidade para poder ter tanta gente boa falando sobre um tema tão relevante. Fizemos. Obrigada, viu, Marcelo? Eu que agradeço. Agora